Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Primeiro vídeo aqui do TradingView. Eu vim trazer umas definições de Wyckoff e SMC, tá? Bora lá. Isso aqui é um resumo da aula 4 que eu fiz aqui do acompanhamento que eu tô fazendo com o meu professor, o Gorilla King Trader, né? GKT, mais conhecido como Tribobó. E o que que eu quero trazer para vocês, tá? O acompanhamento que ele me passa. Ele está me acompanhando de perto e eu estou fazendo resumos e estou mostrando para ele os resumos as aulas, ele me passa as aulas, eu estudo, eu passo os resumos e passo também os trades que eu fiz. O que que tem na aula 4 lá, né? A gente está trabalhando na aula 4, isso aqui, ó, que é de reversão, que seria quebra de estrutura e quebra de estrutura de continuidade. O que que significa isso? Aqui você tem um gráfico que ele está fazendo topos descendentes, tá? Nesses topos descendentes, quando tem uma perna que rompe o topo anterior e posteriormente ele rompe o fundo, né? E depois a perna vigente rompe, a perna que rompeu o fundo anterior rompe o topo anterior também, nós temos aí um choque, temos aí um início de uma quebra de estrutura, tá bom? E isso aqui baseado em quê, Tiago? Baseado em uma tendência de baixa. Isso aqui a gente está buscando um QE de reversão, é tentar pegar o movimento na raiz, lá embaixo, no último fundo, na região do último fundo. Então, quando eu tenho uma perna que rompeu o fundo anterior e o topo anterior, e ele fez um choque. O que que é? É isso que eu acabei de falar. E ele vem fazer um pullback. Quando ele faz um pullback, pode ter algum trade aqui arriscado, sim, mas algum trade aqui em região de Fibo, em região de médias, em região de bloco aqui embaixo, tá? Bloco a gente vai falar mais um pouco lá na frente. Quando ele rompe o topo do choque, e aí nós temos um boss. Isso aqui é uma. Aí a gente já entra no que é de continuidade. Esse que é de continuidade mostra que a reversão ela aumenta a probabilidade aqui, tá? Porque ela já está fazendo topos e fundos ascendentes. Quando o boys ele é acionado e vem fazer pullback e ele forma uma acumulação e busca liquidez, o que que é uma acumulação? É pessoas tentando vender no movimento possível de alta. Aí o que que o homem composto faz aqui? Tá? Ele estopa todo mundo, né? Com um stop de uma compra e uma venda, para buscar mais combustível, liquidez e continuar subindo. Isso aqui, ó, essa regiãozinha aqui que eu mostrando aqui, ó, se chama indução. Até coloquei aqui a definição de indução para ficar mais claro. Calma aí, indução. Boa. Indução é uma área de liquidez propositalmente criada pelas instituições para atrair o varejo a entrar em uma direção errada. Ela serve para capturar a ordem de stop loss e garantir combustível necessário para movimentar o preço em direção ao verdadeiro alvo. Então é uma indução, é um engano, é uma pegadinha do malandro. Então, se o movimento aqui a princípio está de alta, mas o movimento grande é de baixa, mas o movimento das instituições é subir, as pessoas quando chegam nesse topinho aqui, ó, elas começam a vender, 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 tá? Por que elas vendem? Pra gente, essa indução aqui não está em nenhuma região, não está numa média móvel, não está numa FIBO, então as pessoas vendem por vender. O que gera uma acumulação, onde o homem composto, as instituições, estopa todo mundo, pega o stop de todo mundo aqui, milhares de stop, pega combustível para subir, para fazer um movimento até um topo anterior, uma região anterior ali, do tempo gráfico maior. Então, eu vou escrever aqui, ó, reversão é um choque, acontece quando temos um rompimento de fundo, que aqui, ó, rompimento de fundo, em seguida um rompimento de topo anterior. Essa perna aqui rompeu o topo anterior. A de continuidade, o boss vem em seguida do choque. O choque, que rompeu o topo anterior, fez pullback, rompeu, a perna vigente que rompeu o topo do choque é um boss, onde temos o rompimento do topo anterior e o seu pullback. E ele faz o pullback. E nesse pullback a gente pode ter indução, a gente pode ter somente um pullback e continuar subindo, se o movimento for muito forte, tá?
Aqui eu coloquei aqui, ó, vamos esperar por uma indução em fundos, pós-BOS e uma captura de liquidez. Esse é o melhor cenário. Levar em consideração esse QE de reversão, essa estrutura aqui, ó, em uma região como bloco, que nada mais é um fundo anterior, último fundo, média e TGM do Fibo. É isso. Agora aqui a gente vai decifrar a indução, tá? É isso que eu acabei de falar aqui, ó. A indução é caracterizada como uma acumulação, tá? Nesse caso, em topos nivelados, gerando liquidez para o composto, instituições, bancos, ou seja, montando posição para seguir o movimento vigente, tá? Movimento de alta, eu tenho uma quebra de fundo anterior, eu tenho um choque, page pullback, quebra o fundo do choque, eu tenho um BOS, tá? No BOS eu acumulo, onde as pessoas estão tentando comprar, né? Porque eles estão vendo aqui que é um movimento de alta, estão tentando comprar, a instituição estopa todo mundo, pega o stop de venda de todo mundo e desce, vendido. Isso aqui, ó, aqui temos a captura de liquidez, que é a captura de liquidez onde estopa todo mundo, no topo. Na prática, como o composto estopa a sardinhada, o varejo, a pessoa física, ou também pode ter até PJ, que entrou antecipado esperando o movimento de alta. Fechou? Tamo junto, aquele abraço e não deixa de me seguir aí, se você quiser trocar uma ideia. É só ir lá, ó. Manda mensagem. Vai no meu Instagram, não, que o meu Instagram não tem nada a ver com o Day Trade, não. Valeu!